Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sonic, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, do DCM, do Opera Mundi, Nocaute, Conversa Fiada, etc, etc. Salve, bem-vindos todos ao primeiro programa de julho de 2019. Vou tomar o café da manhã enquanto vocês estão chegando. Como os meus programas não têm horário, tem um horário mais ou menos certo, um de manhã e um à tarde, é difícil encontrar todos vocês já preparados para assistir, não é? Ensaiando Vizinhanças, que bonito pseudônimo, Ensaiando Vizinhanças. Bom dia, Ensaiando Vizinhanças, bom dia, Maria de Fátima Guedes, bom dia, sejam bem-vindos ao país do Bolsonaro, ao cruel, fantástico e cruel, inacreditável, inimaginável. Aliás, não há mais palavras para descrevê-lo, não é? Não há mais palavras. A Folha chama hoje a sua sucessão de declarações, últimas declarações, de espiral de infâmias. O Hélio Schwartzman, no colunista da Folha, diz que ele é o presidente mais detestável de todos, mais do que os da ditadura. O Marco Aurélio Mello já pediu mordaça para ele. O Miguel Reale, aquele do impeachment da Dilma, disse que ele é um alucinado, pediu interdição. Olá, Ricardo Ardiles. Não há mais palavras para descrever. O vocabulário não basta para descrever todos os atos, todas as infâmias que ele tem desferido. Não respeita nem os mortos. Não respeita os mortos. Ana Clara, isso é trágico. Não respeita nem os mortos. Não respeita a memória dos mortos. Profanador. E o Globo está dizendo, o Bolsonaro está dizendo aqui. Entrevista exclusiva do Bolsonaro no Globo. Sou assim mesmo, não tem estratégia. Sou assim mesmo e vocês que me aguentem. Se na Bolívia o índio pode ser presidente, porque aqueles têm que ficar confinados. Jair Bolsonaro, ele está comparando Bolívia com o Brasil. Índio da Bolívia com índio brasileiro, como se fosse a mesma coisa. Os índios que tiveram descendentes dos maias, né? A civilização maia é outra história, a história dos índios brasileiros é outra, a história de isolamento, a história dos maias é uma história de criar civilização, de construir, é outra vibe. Ele compara as duas, claro, ignorante, despreparado, desumano, cruel. Todo mundo já sabe quem ele é, como ele é. Todo mundo já sabe que ele faz mal à democracia. Todo mundo sabe que ele faz mal à democracia. O problema é que
Parece que a democracia não tem meios. Não tem meios de se livrar de quem a destrói todo dia. Que é o que está acontecendo. A democracia não sabe. A democracia não sabe se desvencilhar de quem a destrói. O impeachment parece que não é mais um caminho adequado, que é um processo lento, demorado, exaustivo, paralisa o país, afeta a economia, provoca instabilidade política, divide o país. Por isso que é questionado. O impeachment é cada vez mais questionado. Essa é a triste realidade. A democracia brasileira não sabe se desvencilhar de quem a destrói. Todo mundo fica indignado, puto. Todos os jornais, grandes, pequenos, progressistas, não progressistas, ninguém suporta o seu palavreado, ninguém suporta as suas atitudes de esconder, de camuflar, de deturpar. E, no entanto, ele prossegue. Marco Aurélio Melo pediu o aparelho de mordaça, mas não é um aparelho de mordaça de censura, mas para ele parar de falar. A Alexandre Frota falou que os dois dias de paz no Brasil, que o Brasil só teve 2 dias de paz, desde que ele assumiu a presidência. O dia que quebrou o seu Twitter e o dia que ele arrancou um dente. Ficou proibido de falar no fim de semana. E aquele continua nessa balada. Sou assim mesmo, não tem estratégia. O presidente disse que não mudará estilo de ataque adversário. É isso. Vou continuar. Contra tudo e contra todos. Isso é fascista. Difícil tirar um fascista do poder. Difícil. É muito difícil. Porque em torno do fascista tem muitos fascistas. Mas se ele sair do poder, saem eles todos. Muito difícil. Não tem fórmulas mágicas, viu? Eleições já, bandeiras, olha, palavra de ordem não muda situação nenhuma, tá? A situação que está mudando é que pode ter uma palavra de ordem, mas não é palavra de ordem, sabe? Eleição já, aí vai ter eleição, entendeu? Isso é só no Harry Potter. Tem palavras mágicas. Todos na rua. Não tem palavra mágica. Tem soluções mágicas. Soluções imediatas, sabe? Isso aqui vai nos salvar. Isso é messianismo. Messianismo não salva ninguém. O que nos salva somos nós, cada um de nós. Nosso trabalho, nossa consciência, nossa fé, nossa vontade de seguir em frente.
nossa busca por justiça, por verdade, por igualdade. Revolução Francesa, né? A da Revolução Francesa não chegou ainda. É claro que igualdade absoluta nunca vai haver. Todos iguais, é impossível. Mas as desigualdades têm que ser diminuídas. Só isso. Igualdade total não existe. Não vai existir. O ser humano não comporta. Mas manter a desigualdade dessa maneira é também possível. Desastre. O problema maior é que o Brasil é um país muito complexo para uma cabeça binária, como a do presidente. Uma cabeça tosca. Ele é o último aluno da classe e foi eleito. O último aluno da classe foi eleito presidente da República. Vejam só. Que horror. Vejam só que absurdo. Que desgraça caiu sobre o Brasil. Não estava tudo maravilhoso. Não vamos dizer que estava tudo maravilhoso. Mas comparem 2019, comparem 2013 com 2019, desse cenário de filme de terror, cenário de Dorcódia. Se tivesse câmeras no Dorcódia registrando o dia a dia, aquilo seria um filme de terror. Um filme de terror contínuo, um filme de terror que não para. Eu vi. Eu não fui torturado, mas eu ouvi a tortura. O meu companheiro de cela chegava machucado de pura tortura e me contava as torturas. Um barulho que uma criança chorando, né? Vamos aos jornais, então. O Globo. Então, o Globo entrevistou Bolsonaro. Quem entrevistou foi Jussara Soares. O presidente Jair Bolsonaro não pretende mudar seu estilo nem retroceder diante das críticas que tem recebido de aliados e opositores nos últimos dias, após atacar até vítimas da ditadura, profanar mortos. Sou assim mesmo, não tem estratégia. Se estivesse preocupado com 2022, não daria essas declarações. Disse em conversa com o Globo em seu gabinete no Palácio do Planalto, decidida de improviso e registrada com uma caneta Bic cedida por ele. Bolsonaro contou que está conversando com grupos estrangeiros para criar pequenas serras peladas, serem exploradas também por indígenas e transformar a Baía de Angra na Cancún brasileira. Meu Deus, as novas ameaças de Bolsonaro. As novas, olhem a cara dele, olha aqui. O cara que está destruindo o Brasil, traidor da pátria. O presidente mais detestável, o pior presidente da história do Brasil. Guardem bem
rosto, essa imagem. Página 4. Página 4, entrevista de improviso com Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem um recado claro. Ele não vai mudar. Me aguentem. Esse é o recado dele. Eu sou assim. A repercussão negativa e até críticas de aliados às suas declarações. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de mesa porque essa criança não vai me deixar falar aqui. Eu vou mudar de mesa, que a criança está mamando. E criança quando chora, chorava pai, oh, chorava mãe, oh, na hora da partida, mas era uma beleza, em vez de tristeza, chorava mãe, oh, votava, bom. O presidente Jair Bolsonaro, será que eu me afasto ainda mais? Vou um pouco mais para longe, porque essa criança... Ih, agora tá difícil. Essa criança chorando aqui... Está difícil. Será que eu consigo ler o jornal ou vou embora de vez? Eu acho que eu vou embora de vez porque essa criança não vai parar de chorar. Tá difícil com esse nenê chorando aqui. Será que ele para de chorar? Continua aqui ou... Não sei mais aonde que eu sento. Não sei mais aonde eu sento. Vocês estão ouvindo direito ou... Não? Fica aqui. Acho que eu vou pro parque. Bom, vamos ver se eu consigo ler aqui a entrevista do Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem um recado claro, ele não vai mudar. A repercussão negativa e até críticas de aliados às suas declarações nos últimos dias, com ataques a governadores do Nordeste, contestação de dados históricos da ditadura militar, estão longe de fazê-lo repensar o próprio comportamento. Em conversa exclusiva com o Globo, Bolsonaro confirma que continuará falando à parcela da população mais conservadora e à direita, a primeira a aderir à sua candidatura. Sou assim mesmo, não tem estratégia. Se eu estivesse preocupado com 2022, não dava essas declarações, afirmou Bolsonaro ao ser questionado se as falas recentes são planejadas ou fruto de uma incontinência verbal, resultado de impulsividade. O presidente recebeu a reportagem em seu gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto, após cerimônia que lançou um amplo processo de flexibilização da segurança e saúde do trabalho. Depois de uma curta entrevista coletiva com jornalistas, Bolsonaro estava subindo a rampa que liga o Salão Nobre ao seu gabinete, quando foi abordado pela reportagem que pediu uma conversa com ele. Imediatamente, sem ouvir seus auxiliares da área de comunicação, pediu que os seguranças liberassem a repórter para acompanhá-lo. A conversa não pôde ser gravada. Na entrada do gabinete, os celulares tiveram que ficar guardados com a segurança. Entretanto,
Bolsonaro, que havia dito que não daria entrevista, emprestou a própria caneta Bic. Assim, suas declarações poderiam ser anotadas corretamente. Como o encontro não estava previsto, a conversa, que durou 15 minutos, foi interrompida 3 vezes pelo ajudante de ordens, para lembrar que existiam outros 2 compromissos à espera. Bolsonaro, mesmo com alerta, deixou a conversa fluir e falou de vários assuntos, mesmo os incômodos. Afirmou que a imprensa o persegue, mas que não se importa mais. O dia que não apanho da imprensa eu até estranho, disse rindo. Hiperativo, Bolsonaro revelou que acorda antes das 4 da manhã e começa a disparar o WhatsApp a ministros e assessores. Coitados, pobres coitados, tenho pena de quem trabalha com Bolsonaro. Alguns deles, contou, ganharam direito a toques especiais no celular. Os 4 ajudantes de ordens têm um alerta diferente, para que ele possa atender imediatamente no segundo toque. Na defesa da exploração de áreas de garimpo pelo país, disse ter encomendado estudo ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para criar pequenas serras peladas. Nossa! Isso vai contaminar os rios, vai acabar com o meio ambiente, como aconteceu a Serra Pelada. A Serra Pelada é fazer buracos na terra. Que poderiam ser exploradas tanto por grupos estrangeiros como por povos indígenas. Mas a fiscalização seria pesada e índio também poderia explorar, promete. Imagina os índios explorando ouro. Ao ser questionado a respeito de suas declarações sobre Fernando Santa Cruz, Bolsonaro voltou a se justificar, dizendo que a entidade atuou para que não se chegasse aos mandantes de sua tentativa de assassinato. Que horror! Ele insiste que a quebra de sigilo telefônico de um advogado de Adélio Bispo de Oliveira daria um novo rumo à história. Ele quer grampear advogado. Ele é presidente da República. A Constituição não permite. Mas ele insiste, ele é assim mesmo. Eu nasci assim, Gabriela. Eu sou mesmo assim, Gabriela. Bolsonaro é a Gabriela. Eu nasci assim, eu fugi assim, Gabriela. E não vou mudar, Gabriela. Ai, ai, ai. Bolsonaro disse, ele não tira esse adério da cabeça. Bolsonaro disse que não recorreu da decisão da justiça, que classificou seu agressor como inimputável, porque, ao ser enquadrado como portador de transtorno delirante persistente, Adélio estará agora em prisão perpétua. Por que eu ganharia sobre o motivo de não ter recorrido? Ele responderia por tentativa de homicídio. No máximo, em 2 anos, estaria na rua. Agora, pela insanidade mental, é prisão perpétua. Bolsonaro esquivou-se novamente de comentários aprofundados sobre o massacre no presídio de Altamira, no Pará, onde 58 detentos morreram, dos quais 16 foram decapitados. A maior carnificina em presídios desde Carandiru. Ele justificou que queria evitar polêmica. Ele não tem coração, é um presidente sem alma. Essa é uma definição. Um presidente sem alma. Já disse pela manhã, na porta do Alvorada. Você estava lá? Pergunte às vítimas dos fascínoras. Pergunte para eles o que acham. Não vão criar polêmica. O presidente disse que está conversando com grupos estrangeiros para transformar a bacia de Angra dos Reis, onde tem uma casa e chegou a ser multado no passado por pesca ilegal, no que ele vem chamando de Cancún brasileira, para destruir o meio ambiente. Segundo ele, empresários estão dispostos a investir bilhões
que gerariam empregos na região. Não vou dizer quais são esses grupos, são conglomerados de países, disse, sinalizando em seguida que investidores de Emirados Árabes, Japão e Israel já teriam demonstrado interesse. O desempenho no exterior de Eduardo Bolsonaro, seu filho deputado federal, é o assunto que mais o deixa visivelmente satisfeito. Para o presidente, cabe aos senadores decidirem se aprovam Eduardo como embaixador do Brasil. Mas ele está certo que o elogio feito ontem por Donald Trump o ajudará a conquistar os votos. A decisão do Senado. Acho que a declaração do Trump hoje ajuda. Bolsonaro confirmou que está em franca aproximação com o presidente da Bolívia, Evo Morales, assim como foi visto durante a cúpula do Mercosul em Santa Fé, na Argentina, há 2 semanas. No encontro, disse que o mandatário boliviano sorriu para ele, o que não tinha acontecido nem mesmo quando esteve em sua posse em janeiro. Disse ainda que os 2 países buscam aproximação e que Morales demonstrou interesse em comprar um avião KC-390 da Embraer. A Embraer não é mais brasileira, é da Boeing. Questionado se a mudança de Morales não é um caráter pragmático do político que se adapta de acordo com as circunstâncias, Bolsonaro defendeu o boliviano. Não. Como eu disse hoje, todo mundo evolui. Se na Bolívia o índio pode ser presidente, por que aqui tem que ficar confinado em uma área? Essa pergunta só faz quem não conhece a realidade dos índios brasileiros e nem a realidade dos índios bolivianos. Isso é fruto de total ignorância sobre ambos os assuntos. Nos quase 15 minutos de conversa, Bolsonaro deixou claro que quem manda é ele. Bolsonaro tem uma agenda hoje de manhã em Anápolis. A reportagem questionou então se ele pararia, como já fez em outra ocasião, para almoçar com caminhoneiros em uma rodovia. Um assessor disse que não, mas o presidente o interrompeu. Não está visto, mas se tiver algo, eu aviso e muda na hora. Justificou, confirmando que ele dá trabalho à equipe que cuida da segurança. Bolsonaro encerrou a conversa quando os participantes da próxima reunião, incluindo o ministro Jorge Oliveira, entraram no gabinete. O secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, pediu que fosse feita uma foto da conversa. Não precisa, não vou constrangê-la, disse o presidente. A repórter devolveu a caneta Bic. Muito bem, grande matéria da Jussara Soares, né? Ela fez o óbvio. Falou pro cara, ó, me dá uma entrevista? Aí ele falou, tá bom, vamos lá em cima e fazer uma entrevista. Muito bem. Parabéns a Jussara Soares, que revelou que o presidente falou, é isso mesmo, eu sou assim, vou continuar assim, vocês me elegeram e vocês vão ter que me engolir. É mais ou menos isso, né? Vocês vão ter que me engolir. Vamos ver o editorial do Globo. Bolsonaro ainda não assumiu a presidência, diz o Globo. Afirmações em desacordo com o cargo que ocupa formalmente prejudicam o governo e o país. Integrante da bancada do Baixo Clero durante 28 anos, o deputado e ex-capitão Jair Bolsonaro notabilizou-se pelo histrionismo. Sempre defendeu a ditadura militar e sua violência contra opositores e trabalhou em favor de demandas corporativistas dos militares.
mas soube aproveitar ventos favoráveis para se tornar um candidato viável em 2018. Teve a seu favor o cansaço com o lulopetismo e a esquerda em geral, assim como a impossibilidade de outras forças políticas lançarem um candidato competitivo de centro. Outra sorte foi disputar o segundo turno com o representante do PT, Fernando Haddad. Assim, Bolsonaro ganhou uma eleição plebiscitária, atraindo muito eleitor mais pela rejeição à esquerda do que por apoio à sua agenda na totalidade. Eleito, pensava-se que Bolsonaro abandonaria o figurino do baixo clero, o histrionismo dos tempos da Câmara, entendendo o seu papel. Não é o que se vê. O presidente mantém um comportamento de baixo clero e configurava-se o que se temia. Ele é uma das maiores ameaças ao próprio governo. Há pouco, microfones captaram um comentário preconceituoso seu sobre os governadores nordestinos, os Paraíba, em especial Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. Em viagem à Bahia, pelo menos esforçou a tentativa de reduzir o dano, até com chapéu de couro na cabeça. O recuo de nada adiantou. Agora, ao criticar a OAB, seu presidente, por não ter sido possível quebrar os sigilos do defensor da pessoa que o esfaqueou, que é a prerrogativa legal e estatutária da OAB defender imunidades dos associados, o presidente resolveu comentar o desaparecimento do pai de Felipe, Fernando Santa Cruz, militante da Ação Popular. Apesar de ser um caso já rastreado, Bolsonaro disse que se Felipe quisesse saber o que houve com o pai, lhe perguntasse. Na versão insustentável de Bolsonaro, Fernando foi justiçado por companheiros. Não importa para o presidente que na semana passada o próprio governo tenha emitido o atestado de óbito do pai do presidente da OAB, vítima de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. Ao atacar a Comissão da Verdade, em que tramitam os casos de tortura, mortes e desaparecimentos, Bolsonaro taxou de balela documentos como os que lastreiam a certidão de óbito. Se houvesse assumido de fato a presidência, hoje Bolsonaro estaria preocupado com o fim do recesso do Congresso, na semana que vem, quando será retomado o debate sobre a reforma da Previdência, para que seja votada em segundo turno na Câmara. Estes, sim, são assuntos que deveriam preocupar Bolsonaro, cujo futuro político está sendo jogado nesta e nas demais reformas. Decide-se também a estabilidade do país. Editorial do Globo. Merval Pereira escreve: presidente em transe. Ter um presidente sem superego, sem limites e controles, não é fácil. É um teste para a nossa democracia, que tem que impor os limites. Nem se fale na insensibilidade, na falta de respeito com os mortos de um período negro da nossa história. Ou na atitude pouco civilizada de justificar o massacre de 57 presos na penitenciária de Altamira, numa briga de gangues, com os crimes que cometeram. Perguntado sobre sua reação ao massacre, o presidente respondeu: pergunte às vítimas deles o que acham. Ao dar uma explicação que não lhe foi pedida, com aparente sentimento de raiva sobre a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o presidente Bolsonaro mostrou que pode ser responsável, mesmo fora do palanque. Primeiro sugeriu e depois afirmou que ele foi justiçado por seu próprio grupo guerrilheiro. Documentos oficiais do governo brasileiro, entre eles o relatório da Comissão da Verdade e o atestado de óbito dado pelo Ministério dos Direitos Humanos de seu governo, indicam que Fernando Santa Cruz, então com 26 anos, militante da Ação Popular Marxista-Leninista, foi preso no Rio, levado para uma instituição militar. É dado como desaparecido até hoje
e há versões de que seu corpo possa ter sido incinerado. Bolsonaro, no dia seguinte, voltou ao tema e confidenciou que sua fala foi coisa minha, coisa pessoal, entre aspas. Provavelmente para se livrar de ter que se explicar ao Supremo Tribunal Federal, onde obteve tal informação. O fato é que Bolsonaro está levando o governo brasileiro como se estivesse em uma mesa de botequim, ou no Twitter, ou em outro meio digital desses onde cada um dá seu pitaco, sem precisar provar nada, de usar lógica ou bom senso. Geralmente entusiasmados pela bebida ou pelo anonimato, essas pessoas deixam de lado seu superego e falam sobre qualquer assunto, dão palpites sobre tudo. Geralmente com ódio, o mesmo ódio que estava embutido na provocação inicial. O presidente Bolsonaro tem estado em transe nos últimos dias. Acusa, repete acusação, ataca pessoalmente aqueles que considera inimigos, joga pressão em cima das instituições e cria situações embaraçosas. Vergonha alheia é o que os cidadãos minimamente civilizados devem sentir pelo seu presidente. Mas o pior de tudo são esses alarmes. O pior de tudo são esses alarmes que disparam sem precisar. Disparam sozinhos. Mas o pior de tudo é que essa vergonha nos atinge como cidadãos, como país, coloca-nos à parte da comunidade internacional, nos iguala a países onde não existe democracia, onde é normal o nepotismo, o achincalho é uma arma política. Filipinas de Duterte é exemplar desse estado de coisas. Mas também no país mais democrático do mundo, os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, a grosseria verbal no Twitter passou a ser uma estratégia de aproximar-se de seu eleitorado e tentar desmoralizar as instituições que impõem limites ao executivo. E ainda teremos o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson. Foi-se o tempo em que tivemos líderes de direita como Ronald Reagan ou Margaret Thatcher. É um fenômeno da atualidade que está levando o mundo para um caminho muito perigoso, com descrédito das instituições e tentativa de aumento de poder pessoal dos mandatários. Como na Rússia de Putin, outro autocrata, por quem Bolsonaro diz ter profundo respeito. Bolsonaro cria um ambiente que não combina com uma corrida para novos caminhos que sua política econômica indica. Como a correta política de desburocratização, que ontem deu mais um passo importante com as normas reguladoras e de consolidação da legislação trabalhista. As reformas de começo de crescimento econômico não podem ficar ameaçadas por arroubos personalistas de quem continua no palanque, obcecado por demolir. Esse é o Merval Pereira, no Globo. Espera aí, acho que eu vou voltar à minha mesa original, porque parece que o Nenê parou de chorar. Acabou chorar, tudo ficou lindo. Nhê, 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 nhê. Dácio, beleza? O que são esses cabelos brancos? Caiu talco aí? Caiu tinta branca aí? Tô entendendo esse cabelo branco aí. Encontrando um velho amigo. Bom, aqui agora está silencioso. Que bom.
Hélio Gaspari escreve A Realidade Paralela de Bolsonaro. Esse aqui é o Globo. É o Globo. Acredite se quiser. Esse é o Globo. Zuenir Ventura. As Mortes Virtuais. Você com o seu Dácio. com o seu trabalho. Isso aqui é uma televisão. Certo. Você quer aparecer ao vivo aqui? Quer mandar um tchau pra quem? Não, Quer mandar um beijo? Todos nossos amigos. Eu estou ao vivo aqui. Há muitos anos atrás fizemos grandes revoluções. Muito. Sim, claro. E agora caímos nessa loucura. Senta um pouco aqui para a gente conversar. Um horário no dentista, tudo bem? É sinal que você tem dente ainda. Você tem dente, então. Os naturais. Então, olha, eu tô lendo aqui os. Vou apresentar para vocês. Vou inverter a câmera agora. Tem duas câmeras aqui. Uma para mim e para você, ó. Essa aqui é para você. Deixa eu te enquadrar melhor. Olha aqui, ao vivo está o meu amigo Dácio. Elcio, puta. Dácio era meu companheiro. Elcio. Meu amigo Elcio. Meu companheiro de teatro. De teatro. Que é amador. Geógrafo. Formado na USP. Com mestrado na Sorbonne, para ter mestrado na Sorbonne. Verdadeiro. E eu tô vendo aqui, Elcio, que hoje, por exemplo, a Folha está dizendo que é uma espiral de infâmias, é o presidente mais detestável, boçalidade, ignorância, presidente em transe, o Marco Aureliano pediu mordaça, o Miguel Reale disse que precisa internar. Então não se encontra mais palavras para definir. Não tem. Né? Não tem mais palavras para definir. Eu vou ser muito delicado. Como é que um presidente da República do Brasil não sabe quem foi João Gilberto? João Gilberto, quando perguntaram para ele. Põe aí. Certo? Ou segura, tanto faz. Segura, sabe? Pertinho. Como é que um presidente da República do Brasil não sabe quem foi João Gilberto? Sabe, eu vou ser mais delicado assim para externar o meu horror, certo? O meu horror assim de tudo. O que ele falou do pai do presidente, sabe? Profanação, né? Nada, é profanação. Agora, ele tem que explicar. Como é que é, onde é que está, Então, o que aconteceu, como é que é, sabe? Do Globo hoje? O Globo entrevistou o Bolsonaro, falou só assim mesmo, vou continuar assim. E vai continuar assim, e acabou. Agora, eu acho que nós não somos golpistas. Nós não vamos pedir o impeachment desse idiota, cretino, sabe? Ruim, coisa ruim. É sem alma. Certo? É sem alma. Ele vai... Eu não, sabe, não, ele vai cair por ele mesmo, ou sabe lá eu, que são os companheiros dele que não vão aguentar mais, que estão fazendo essa tortura ao Brasil, certo? Mas imagina você trabalhar sob as ordens. Meu Deus do céu. Ele acorda às 4 da manhã. Meu Deus do céu. Começa a mandar tweet pros ministros. Eu imagino. Olha como ele trata as pessoas. Ele criou 3 bestias. Bestias, feras. A imagem e semelhança. Certo? Ele devia ser ele clonou. Isso, um deputadinho de merda lá de Brasília, acho que enquanto os filhos ficavam surfando, certo? A República da Barra da Tijuca é o fim da picada. Se juntou à República de Curitiba.
certo? São duas coisas assim. Eu tenho 72 anos, levei muita porrada na ditadura. A gente jogava bolinha de gude na Teodoro Sampaio contra a cavalaria e tal, que vinha para cima da gente. Eu não peguei em arma, mas lutamos ideologicamente, né? E contra a ditadura, contra um estado que nos oprimia, que em todos os níveis, né? Bom, enfim, eu estou meio cansado, assim, sabe? Já falei, tenho filhos que moram fora, mas eu falei, não, eu estava até querendo ir, sabe? Filho que vai não volta mais. Isso. Eles não querem mais. Eu tenho uma filha que mora na França e um filho que mora na Espanha e eles não querem voltar, sabe? Porque as notícias que chegam lá, certo? Aí eles ficam pedindo calma para mim, para eu não morrer aqui, sabe? Eles ficam pedindo calma pai, calma, vem pra cá, vem passear. E aí é que eu faço. Aí eu tiro uns dias de férias assim e tal. Né? O meu tá aqui agora, mora em Portugal. Isso agora também eles também vêm assim, sempre também me vê, quer dizer, sempre quando podem. E eu vou vê-los assim também quando, pelo menos umas 2 vezes por ano a gente se vê assim, sabe? E é assim, e vamos vivendo, né? Agora, o que acontece, o que eu acho, é que a democracia brasileira não tem instrumentos para se desvencilhar de quem quer destruí-la. Ele está destruindo. Ele está destruindo. Só que o impeachment não é mais a não adequada. Porque é um processo lento, exaustivo, demorado, que traz instabilidade, afeta a economia, leva 6 meses, é uma coisa horrorosa, então ninguém está afim de usar isso. E fora isso não tem nada. Não tem nada. Eu sabe? Como se defender. Eu acho que a democracia no Brasil não tem como se defender. Eu acho que essa turma, esse idiota, que não deve estar sozinho, porque eles estão esperando que algum grupo maluco faça alguma coisa para eles a oportunidade de fechar. Eu acho fechar assim, sorte, sabe? Eu acho que a nossa sorte é que o alto comando do exército não embarcou no Bolsonaro. Que bom, né? Pelo menos é isso. Os militares que estão no governo não têm apoio do alto comando. Tanto é que ainda ontem, o general Rego Barros passou para reserva. O alto comando não quer se confundir. Essa é a nossa sorte. Eu, a essa altura, não acredito. Golpe militar mesmo, você só dá com o alto comando do exército. Isso. Não vai me dizer que você vai dar um golpe exatamente, com tenentinhos ou 1920. Não. Você só dá um golpe com o alto comando. Esse alto comando, com todas as brigas que ele já provocou com os próprios militares, não vai apoiar um golpe de Estado para colocar esse maluco com mais poder ainda. Então, eu acho que dessa ameaça... Dessa doença... eu acho que a ameaça é outra, é transformar isso aqui numa ditadura religiosa. Isso. Como o Irã. Isso, como o Irã, é verdade. Sabe, esse é o caminho. Você tem razão. Porque o que acontece? Miséria. É o paradoxo, né? É o contraponto. É o contraponto, é uma loucura. Tem os loucos islâmicos, né? E os loucos cristãos. Né? Tem aquele guru maluco que mora perto da capital, você tem aquele outro que eu esqueço o nome dele, felizmente, aquele das eleições todas do Brest, que está fazendo toda essa loucura. Eu tenho certeza que eles querem transformar a gente, assim, sabe, num Porto Rico. Exatamente. Um Estado americano, certo? E tirando tudo nosso, tirando tudo. E nós somos Brasil, nós somos Brasil, nós somos brasileiros, certo? Rico, não é? Rico. Uma ilhazinha pobre, precisa da proteção. Exatamente. Isso é uma coisa que não dá para entender. Outra coisa que eu nunca vou entender é como é que eles geram uma cidade. Isso eu nunca vou entender. Pode ter explicações, sociólogos, mas
Exatamente. Eu não vou entender. Porque, Exatamente. Olha, eu digo o seguinte, Tiririca seria melhor. Não há dúvida nenhuma. Não há Porque dúvida nenhuma. Tem alma, tem Isso. coração. Exatamente. O Tiririca seria pessoa 1000 vezes Tiririca. Claro. São as pessoas. Exatamente. Né? Existe uma desumanidade, certo? Desumanidade, sabe? E os seus apoiadores, certo? Eu acho que eles são pela tortura, eles são por esse barbarismo, sabe? Eles são bárbaros, os novos bárbaros do mundo, certo? E vão transformar isso aqui no inferno, mas nós não vamos deixar, nós vamos continuar lutando, certo? Como você está fazendo aí e outros certos. Esses caras é difícil. Couro, você couro. Esse tipo de gente é assim, você faz uma eleição, se o cara perdeu, o cara fala, é fraude, eu não saio daqui. É verdade. Você não duvida? É verdade. Eu não saio daqui. É verdade. Você perdeu a eleição, não, fraude. Fraude. Não, recontagem, eu não saio. Me tirem daqui então. É verdade. Venham me tirar. Ele é desse jeito. É verdade. É aquele cara intragável. Você estava na última fileira da classe. Você jogava papelzinho no professor, colava, passava a perna, né? Certo. Tirava zero. E esse aí os caras elegeram. Esse vai tirar o Brasil do buraco, veja só. O Brasil no pior momento. O pior momento. Escolheram o pior. Isso aqui, olha, exatamente. Roteirista de disaster movie. Exatamente. Não faria esse script. Exatamente. Precisa perguntar, começar a perguntar para esse pessoal que está lá no poder, esses ministros todos, quantos livros eles leram? Quantos livros eles leram? Ou sabe, ou se eles estão tendo conhecimento da Terra plana só agora pela internet, ou se eles vivem só disso. Porque quantos livros que eles leram, quantos, cada um deles. Eles têm capacidade de ler o Twitter. Nem sabe escrever português. Nem sabe. Tem a correção automática das palavras. O cara não sabe fazer um discurso. As palavras deles são todas agressivas. É para seminar o ódio. Eu estou, eu sou daqui, moro aqui próximo, vou a dentista agora, certo? Então, de vez em quando, para descansar a cabeça, eu vou lá, fico, sabe? Fora de temporada, você tem umas passagens baratinhas aí. Fico na casa dos meus filhos lá, você está entendendo? E aí eu fico lendo os jornais de lá, os livros lá, certo? Exercitando outras línguas, certo? Meio que um autoexílio temporário. Não se discute, certo? De jeito nenhum. Sabe, os desempregados têm problemas lá, tem os coletes verdes na França e tal, mas eles vão lá, eles discutem a questão deles, que eles estão sem trabalho por causa da substituição, da automatização e de toda a economia mundial, né, que está passando também por um certo reajuste, né, e tal, e industrial, de trabalho, né, a relação, né, capital e trabalho, toda essa coisa aí está passando por um reajuste, né, o mundo inteiro. Mas lá a coisa é muito mais simples. Foi resolvido na Revolução Francesa, na Comuna, tudo em séculos e séculos passados. Ninguém duvida que a Terra é redonda, 100% de alfabetizados, certo? Não existe fome. Eles têm problemas com os refugiados agora, mas estão resolvendo os problemas dos refugiados, certo? Estão resolvendo, certo? Só não estão resolvendo aqueles países que nós estamos imitando, que são os loucos da Hungria, o louco da Polônia, certo? Que são, e o louco da Itália. Eu sou descendente de italiano com espanhol. E o louco da Itália, certo? Exatamente. Bom, Alex, eu preciso ir na minha dentista, que é aqui próximo. Foi muito bom te encontrar, viu? Não vou nem tomar um cafezinho, porque realmente eu tenho horário agora, tá bom?
Tá? E foi um prazer te ver. E vamos ver se o Tiririca emplaca. Meu Deus do céu. Quem diria? Nós ia achar melhor o Tiririca do que o... mas chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto. Né? Bom, meu velho, olha, foi um prazer, viu? Tá bom? Parabéns. Muito obrigado para você, viu? Ainda. Tá bom. Não são todos. Até mais. Os felizardos com dentes naturais e normais. A gente já, sabe, eu fico emocionado e tal, mas não vou ficar maluco. Não. Claro que não. Desculpa, dei um chute aqui. Tchauzão. Obrigado. Tá bom? Prazer encontrar. Tá bom te ver. Eu assino a Folha, eu leio o jornal. Então, por isso que é bom frequentar aqui Padre Real, porque de vez em quando encontramos figuras maravilhosas, como Elcio, Elcio, meu grande amigo dos tempos da ditadura. Olha aqui a charge do Chico. Dá para pentear um pouco mais o meu palavreado? Ele quer que penteie o palavreado dele. A charge do Chico. Folha de São Paulo. Ato de Bolsonaro pode atrasar aval a acordo União Europeia-Mercosul. Cancelamento de encontro. E acho que vamos ter que mudar de mesa de novo. Brasil. Pronto. Ato de Bolsonaro pode atrasar aval a acordo União Europeia-Mercosul. Cancelamento de encontro irrita chanceler francês. Os 12 minutos da live feita por Jair Bolsonaro enquanto cortava o cabelo na segunda-feira, 29, arriscam atrapalhar o ritmo da aprovação do Pacto União Europeia-Mercosul. Isso porque, na hora aproximada da transmissão, o presidente devia se encontrar com o chanceler francês Jean-Yves Le Drian, mas cancelou a reunião. Diplomatas ligados à visita de Le Drian disseram que ele se irritou ao saber de ida de Bolsonaro ao cabeleireiro, apesar de o Planalto ter alegado problemas de agenda. O presidente tem demonstrado insatisfação com críticas da França à política ambiental de seu governo e a cobrança para o Brasil respeitar o Acordo de Paris. O país tem 8 tratados de livre comércio na fila. Analistas veem boas perspectivas, mas dizem que atitudes de Bolsonaro podem ser um entrave. Uma das negociações é com os Estados Unidos. Ontem, Donald Trump afirmou que vai trabalhar para um acordo se concretizar com o Brasil, um grande parceiro comercial. Em torno do presidente, busca a lógica de suas falas. Aliados e militares tentam identificar o foco do comportamento intempestivo de Jair Bolsonaro, que estaria sendo estimulado a dar vazão a temas laterais. Luiz F. Carvalho Filho escreve: Bolsonaro acentua saudosismo da época da repressão. Não vou fugir do país, diz Glenn Greenwald em ato a seu favor no Rio. Bolsonaro critica a perda de propriedade por uso de trabalho escravo. Editorial da Folha.
espiral de infâmias. Bolsonaro escancara, olha, insere declarações como o ataque sórdido ao pai do presidente da OAB. Bolsonaro escancara despreparo, leviandade, inclinações autoritárias. Numa escalada, esse é o editorial da Folha, maior jornal do Brasil. Numa escalada sem precedentes de insultos às normas de convívio democrático, aos fatos históricos, às evidências científicas e aos direitos humanos, o presidente Jair Bolsonaro aguçou nos últimos dias as tensões e incertezas em torno de sua administração. Além de expor o despreparo do chefe do executivo para desempenhar suas funções num quadro de coexistência com as diferenças, a insistência na agressão e na boçalidade revela uma personalidade sombria que parece se reconhecer com júbilo nas trevas dos porões da ditadura militar. Hélio Schwartzman escreve: um presidente detestável. Já tivemos ditadores como Getúlio Vargas, Médici e Geisel, que ordenaram ou pelo menos toleraram crimes muito mais graves do que Jair Bolsonaro jamais cometerá. Mas nenhum deles se revelou um ser humano tão detestável quanto o atual presidente. Falta ao chefe do executivo aquela decência mínima que nos faz reconhecer o próximo como um semelhante. Bruno Bogacian escreve: nos porões da degradação. Aquele deputado falastrão que atacava minorias, exaltava torturadores e defendia a matança generalizada, já fazia mal ao Brasil. Na cadeira de presidente, ele ameaça conduzir o país inteiro aos porões da degradação e da selvageria. Pouco interessa se as palavras do presidente são manifestações genuínas ou se fazem parte de uma estratégia sofisticada. No poder, elas produzem efeitos práticos, alimentam visões desumanas do mundo, reforçam seus instintos autoritários e revelam uma incapacidade evidente de lidar com os problemas nacionais. Rui Castro escreve: um falso mito. Tinha de acontecer, ao ver o presidente Jair Bolsonaro ser chamado de mito por claques profissionais inocentes úteis, onde quer que apareça, os verdadeiros mitos brasileiros resolveram se unir e protestar contra o que consideram uma usurpação de seus direitos na lenda nacional. Os mitos são figuras simbólicas que pertencem ao folclore, lendas construídas pelo povo com o objetivo de nos ensinar ou explicar alguma coisa, mas sempre benignas. É isso. Esse é o retrato de um país sob a presidência de um alucinado, despreparado, desqualificado, fundamentalista, de extrema direita, incorrigível, que não respeita a memória dos mortos. É um profanador, um presidente profanador, um presidente que está profanando a nossa democracia. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Peço aos que não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam no canal, peço que compartilhem, assistam os outros vídeos. Eu sempre faço transmissões ao vivo, não vou chamar de live para não confundir com outras lives por aí. Então eu faço transmissões ao vivo, a qualquer momento, sempre que há uma nova notícia, sempre que eu tenho vontade de conversar com vocês, sempre que eu quero trocar uma ideia. Para os que quiserem colaborar, temos à disposição aí o Superchat para você mandar o dinheirinho quanto você quiser, e tem também o Catarse para contribuições mensais para o crescimento da TV Sounic. Eu estou aqui para fazer jornalismo
procura a verdade. Doa quem doer, interesse ou não interesse. Nem sempre a gente encontra a verdade por meio do jornalismo, mas eu tenho certeza que o jornalismo, os conceitos jornalísticos são os melhores meios para a gente encontrar a verdade. Não absoluta, porque essa verdade absoluta é muito difícil, mas é o que nos aproxima cada vez mais da verdade. E quanto mais próximos da verdade estaremos mais próximos da felicidade, porque a felicidade do conhecimento é o conhecimento da felicidade. Muito obrigado a todos. Caterine Castro, muito obrigado a você. Muito obrigado a todos que estiveram comigo. Até a próxima.